Boa noite a todos. Uma responsabilidade grande, né? Muita gente, né? Queria agradecer à secretária municipal de Educação, o Dr. Celso, que é presidente da Câmara, mas hoje o nosso papo é mais informal. Eu queria só identificar aqui nesse público quantos são os educadores, só para levantar a mão quem são os educadores. E o restante eu presumo que sejam pais, né? Pais e mães. Nós vamos fazer algumas ponderações básicas e nesse final de tarde, noite lindo, né? Eu acho que tudo conspira para que a gente tenha um bom diálogo e que nós possamos sair hoje daqui com algumas questões para poder a gente refletir. A premissa básica, que é dever da família, da sociedade e do Estado promover o bem-estar de nossas crianças e nossos adolescentes. Família, sociedade, Estado. Família, os senhores pais, sociedade, os educadores, o Estado, eu, o Celso, representando aqui dois poderes, o Legislativo e o Judiciário, e a secretária de Educação, representando o Poder Executivo. São os vértices dessa equação complexa, mas simples. Parece um antagonismo, né? Complexidade e simplicidade numa mesma afirmação, mas é simples. As duas pontas sofrem quando algo não vai bem nessa equação. Nós estamos experimentando na atualidade uma fragmentação familiar que tem causado, e eu acho que ainda durante algum tempo, vai causar muito sofrimento à sociedade no geral. E aí pouco importa o segmento que cada integrante integre. O país mudou muito, as coisas têm mudado muito rapidamente. Eu tenho 50 anos, tenho alguns companheiros também nessa faixa dos 50, e na nossa juventude não tinha celular, televisão era muito limitada, telefone era só aqueles de discar e pouquíssimos, né? Televisores eram pouquíssimos. Hoje a velocidade da informação da tecnologia, a gente não consegue nem imaginar que a cada minuto que nós falamos aqui, uma inovação tecnológica já surgiu e nós não conseguimos acompanhar. E me parece que a sociedade prestou uma confiança muito exagerada na tecnologia e na ciência, e nós achamos equivocadamente que a ciência nos traria mais felicidade. E nós estamos pagando um preço muito alto por isso. Nós nos esquecemos daqueles valores básicos que são os únicos valores que podem efetivamente amenizar o sofrimento da existência humana, independente de qualquer tipo de religião que nós professemos. O sofrimento é um componente que de nenhum de nós vai ficar livre durante a nossa efêmera existência. Tem aquele ditado antigo, né? Tudo que é vivo morre, né? Partindo do pressuposto que nós estamos vivos, mais cedo ou mais tarde, a existência física termina. Então, o que a ciência nos fez? A ciência nos fez pensar que as facilidades também nos tornariam mais felizes. Nós estamos cheios de petrecho tecnológico e eu vou ousar dizer que eu acho que nós somos muito mais infelizes hoje, cheio de trecos, cheio de petrechos,
do que nós éramos há algum tempo sem esse avanço todo. A família mudou, sobre a falsa premissa de que o dinheiro também, a melhoria da nossa condição de vida também seria um componente importante para a felicidade. Nós começamos a traçar algum caminho estreito que gerou distorção grave também na família. Nós começamos, marido e mulher, pai e mãe, começaram a pensar assim, bom, olha, esse negócio de ficar os dois dentro de casa não dá certo. Esse negócio dos dois desempenhar, cada um desempenhar um papel, um só ficar dentro de casa não dá certo. Então vamos os dois à busca de uma melhoria financeira. E o projeto família também foi distorcido. E os filhos acabaram ficando numa posição secundária. Satisfação financeira, melhoria na aquisição de bens de consumo, com a falsa premissa de que isso nos tornaria melhores. Hoje, a realidade da família brasileira, principalmente, caminha a passos largos para, se não uma ruptura completa, mas para assentar bases em premissas em que a sociedade brasileira efetivamente vai sofrer uma alteração, se já não sofreu, muito grave. E o que nós, pais, e o que vocês, educadores, estão fazendo com essa realidade? Nós, do Poder Judiciário, experimentamos tudo de ruim com que essa realidade gera. Divórcios sem número, uniões cada vez mais informais, nascimento de filhos fora de família devidamente consolidada, problemas na escola, problemas no relacionamento escola-família, e aí esse embaraço de papéis acaba causando um problema sério na sociedade com a nossa juventude. O grande problema é que os nossos jovens serão os adultos de amanhã. E pelo andar da carruagem, as perspectivas não são das melhores. Nós conversamos há pouco tempo e elegemos alguns temas que vão nos orientar hoje nessa nossa conversa. Indisciplina, dificuldade de aprendizagem, problemas comportamentais, problemas sociais, falta de interesse e compromisso, falta de acompanhamento, frequência, atividades extracurriculares, aquelas atividades extra-classe, leitura, algumas dificuldades de compreensão de regulamentos, bullying, dentre outras questões. Eu acho que essa mudança da família, no sentido de que, por necessidade ou por opção, pai e mãe decidiram sair à busca de uma melhor condição financeira de vida, que pode parecer uma coisa puramente natural, não há nenhum problema de ser buscado,
Mas essa é uma busca que só deve acontecer quando se define muito bem qual será o papel dos dois na educação dos filhos. Como é que vai ser feito com a educação dos filhos no período em que os dois estiverem desempenhando essas atividades adjacentes, que são diferentes da atividade familiar? Porque a questão é simples. Quando nós estamos na fase do namoro, se bem que eu não sei como é que o namoro hoje está mais, namoro é aquela fase de conhecimento, de planejamento, e até você chegar, os dois chegarem à decisão de que o melhor é a união definitiva, sacramentada ou não, pouco importa. E nós elaboramos projetos. Se perguntar para qualquer casal de namorados, você quer ter filhos? Não quero ter filhos? Eu quero morar na minha casa, eu gostaria de morar no sítio, eu gostaria de morar na roça, eu gostaria de ter um carro, eu gostaria de estudar. Todos nós temos projetos pessoais. Eu gostaria de me formar, eu gostaria de ter uma educação, uma formação cultural melhor, gostaria de ter um ofício, gostaria de ter um negócio próprio. Tudo está perfeito. O grande problema é quando nós decidimos gerar vida. E me parece que a sociedade atual, a sociedade familiar atual, esquece daquela premissa básica, que nós, quando decidimos ser pais, devemos, de alguma forma, alterar os nossos projetos de vida pessoal. Até mesmo interrompê-los, conforme for o projeto de vida que vocês tiverem pensado. A incompatibilidade em determinadas situações da geração com a manutenção do sonho, do projeto. Quem tem um filho com necessidade especial vai ter que efetivamente projetar de uma forma especial aqueles sonhos, ou alterá-los, ou interrompê-los, ou suspendê-los. Mas nós, pais modernos, entre aspas, acabamos por entender que nós temos uma escola para isso. E aí nós começamos a cometer o primeiro erro, achar, com todo o respeito que eu tenho aos senhores educadores, que os senhores são pais dos nossos filhos. Os senhores não são e nunca serão. Os senhores não têm nenhum tipo de autorização legal, divina, religiosa, filosófica, psiquiátrica, psicológica, para educar nenhum de nossos filhos. Os senhores têm, sim, o dever, a obrigação de levar-lhes o conhecimento científico e dar-lhes aquela forma de educação, de convivência social. Quem ensina meu filho a comer de boca fechada? Quem ensina meu filho a cumprimentar os outros? Quem ensina meu filho princípios religiosos, princípios morais, a meu modelo de família? Quem ensina isso é você, pai. É você, mãe. A escola não é a primeira casa do seu filho. Professor educa, não corrige. Antigamente, havia um acordo de cavalheiros que a sociedade respeitava, em que muitas das vezes nós que somos mais velhos dizíamos: dentro da escola o pai e a mãe do meu filho é o professor. Funcionava? Às vezes. Eram outros tempos da educação, eram outros tempos da formação
da família. Hoje o tempo ficou diferente. E eu acho que a ruptura está em nós, pais. O problema, grande parte dele, está em nós, pais. Nós abrimos mão de educar nossos filhos, de disciplinar nossos filhos e delegamos aquilo que é indelegável. E aí, a escola, que já enfrenta problemas, não consegue desempenhar a função que ela tem e ainda foi acumulada com uma tarefa que ela nunca conseguirá desvencilhar. A educação escolar é muito diferente da educação familiar. Modos, caráter, personalidade, isso não é função de professor. Com todo o respeito que o professor merece, um professor nunca vai alcançar o patamar de importância de um pai e de uma mãe. Entre o professor, o pai e a mãe, há uma relação de hierarquia muito grande. Acima do pai e da mãe, só Deus. São funções diferentes. Por que eu digo isso nesse preâmbulo? Porque nós começamos, a partir do momento que a gente começa a enfrentar alguns problemas, e o ser humano tem essa dificuldade, tudo é raio humano, né? Ficou esse negócio, é raio humano, todo mundo erra, todo mundo tem defeito, isso é uma realidade. Mas a gente tem um erro maior, que é o erro de se esquivar das responsabilidades. Isso, infelizmente, tem ocorrido com a família. Isso, infelizmente, tem acontecido com nós, pais. A escola tem regras. A educação tem regras. A regra da escola só é boa se o meu filho vai bem. Se o meu filho vai mal, o problema acontece mesmo aquela história lá, desde Adão e Eva. O que aconteceu, Adão? Foi Eva. O que aconteceu, Eva? Foi a cobra. E a gente começa só a apontar o dedo. E ninguém faz a meia-culpa. E o que nós precisamos fazer a partir de hoje é a nossa avaliação pessoal de culpa. Por que meu filho não rende bem na escola? Por que meu filho tem algum problema com a professora? O problema pode ser com nossos filhos? Sim. O problema pode ser com a professora? Sim. Mas o problema com a professora, quem corrige é a direção da escola. O problema com meu filho, quem corrige sou eu, não é a direção da escola. E aí a gente começa a conviver com algo que parece banal, parece simples. Como é que é o nome da senhora? Dona Silvana, a senhora já ouviu essa expressão? Ai, meu menino é um capetinha. Nossa, eu não aguento esse menino. Pode parecer infantil, pueril, né? Inocente essa afirmação, mas isso significa que você já começou a abdicar da sua função de pai. Outro exemplo, eu sou amigo dos meus filhos. Eu não sou amigo, eu tenho 3 filhos. Eu não sou amigo dos meus filhos. Eu não vou me reduzir à posição de amigo, eu sou pai. É muito mais do que amigo.
nós devemos lembrar que entre nós e nossos filhos existe sim uma proximidade de afeto, uma proximidade de amor, de carinho, de tudo, mas numa relação de hierarquia que ele só vai superar o dia que ele for pai. E aí, quando ele for pai, nós com os nossos netos vamos perder essa condição e podemos saltar etapas, porque nós já fomos pais e tudo, podemos ir direto do neto e fazer com o neto o que a gente quiser. Aí é um problema do pai e da mãe, né? Minha mãe sempre brincava falando isso. Às vezes tinha alguma situação de estresse entre a gente, ela falava: o dever de educar seu filho é seu, eu tenho o dever de aproveitar dele, só. E o que acontece? Então, nesses problemas simples de casa, nas pequenas indisciplinas, alguns atos que nós começamos a perder, que refletem muito a ruína que nós estamos próximos de alcançar. A mesa na nossa família já não significa mais nada. A nossa mesa é a mesa da televisão, né? Quando a gente começa a permitir que as refeições, né? Existe um momento mais sublime e divino do que o momento de se alimentar, que é a sobrevivência, em que cada um de nós, na mesa do café, na mesa do almoço, na mesa do jantar, às vezes não é possível na semana, no dia a dia, mas no final de semana tem. Mas se nós perdermos essa capacidade de união, pelo menos em momentos singelos da vida, nós não seremos mais famílias, nós seremos famílias. Televisão no quarto, cada um com seu celular, o joguinho. Celular antigamente era coisa de gente rico, não é verdade? Hoje todo mundo tem. Antigamente, para ter um telefone celular era desse tamanho, só os barões poderiam ter. Hoje todo mundo tem um telefone celular. Dizem os filósofos modernos que o corpo antigamente era dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros. Agora é cabeça, tronco, membros e celular. E a gente começa a permitir que outras pessoas, outras coisas preencham o espaço que é nosso, de pai e de mãe. Espera aí, está mexendo no celular, está mexendo em outra coisa, não está comendo mais junto, não conversa mais, não educa mais, não sente mais. Sabe o que nós estamos virando? Eu vou fazer uma pergunta, mas os senhores não precisam responder, é só refletir. Você já pensou quantas vezes por dia você toca no seu filho? Você já pensaram nisso? Olha que coisa grave. Eu pressuponho que a maioria de nós que esteja aqui seja cristão. Se não for cristão, é pior ainda. Se for muçulmano, nenhum familiar se toca mais do que o muçulmano. Nós estamos virando gente que não se toca, em todas as acepções da palavra. Vocês imaginam, para nós que somos cristãos, se não houvesse o toque, a maioria dos sinais de Cristo não apareceriam. Porque ele tocava, impunha as mãos. Quantas vezes alguns dos senhores aqui concedeu a chamada bênção diária ao filho? Doutor, isso é uma bobagem, isso é uma coisa démodé. São só sinais de que a proximidade sua com seu filho já está
tomando outro rumo. E aí nós pais começamos a ter problemas. E nossos filhos, quando se distanciam de nós, vão apresentar problemas. Porque é da natureza humana. Nós não nascemos independentes. Nós somos seres gregários. Por isso que a gente, o que nós estamos fazendo aqui? Congregando, congresso, conversando, comunicando. Se a gente não consegue entender que nós, se não dialogarmos, não chegaremos a lugar nenhum, dialogar não significa abrir mão de hierarquia, de dever de obediência, de ausculta. E aí nós chegamos numa família hoje, em que, quando não dá certo, nós vamos procurar o culpado. E raramente olhamos no espelho para detectar que nós somos os culpados. Primeiro item que eu havia selecionado: indisciplina. Quem disciplina deve disciplinar o filho. Disciplina significa a obediência a algumas regras de convivência básica. Todos nós temos regras de convivência. Não tem uma música do Raul, olha, a sociedade alternativa, todo mundo pode tudo? Se todo mundo pudesse tudo, era igual na época das cavernas. O sujeito tinha um espaço livre, fazia o que quisesse, ele arrumava uma moça bonita, ele batia na cabeça dela e levava ela para a caverna. Aí o outro, que era mais forte que ele, batia na cabeça dele e levava a mulher de volta. Eu disse, mas que negócio é esse que eu bato, eu ganho e perco ao mesmo tempo? Aí cada um de nós, no contrato chamado social, falou assim, olha, eu abro mão de uma parte da minha liberdade, porque nós nascemos para ser plenamente livres. Eu abro mão da minha parte da minha liberdade, desde que o doutor Evaldo não me agrida, desde que, quando nós formos caminhar na rua, a gente faça com a certa civilidade, sem violência. Nós vamos nos reunir em comunidades, cada um se prestando auxílio mútuo, cada um vai desempenhar um papel, para nós vivermos em paz, com uma segurança. Eu não agrido, mas não quero ser agredido. Eu adquiro bens, mas não quero que ninguém tome esses bens com violência. Então, o Estado é formado a partir do momento em que nós abdicamos de parte do nosso direito, que nós nascemos para ser. Não deveria ter fronteira, mas tem que ter fronteira para a convivência social. E a disciplina é exatamente quando o pai e a mãe entendem que existem regras para ele, mas também existem regras para o filho. Olha, gente, virou comum você encontrar em espaços públicos filhos praticando atos de violência contra a mãe e o pai. E aí nós ficamos assim, mas doutor Evaldo, hoje não pode corrigir mais. Mas quem disse isso? Ah, mas o estatuto? Onde é que está escrito isso no estatuto? Doutor Jânio é meu colega magistrado, daqui, conterrâneo seus. Onde é que está escrito no estatuto que eu não posso corrigir meu filho? Está escrito no mesmo lugar que está escrito que você não pode me bater. Eu sou maior de idade, eu também não posso te bater. O dever, a obrigação de não agredir existe em qualquer regra do mundo. Agora, correção é outra coisa. Não pode existir nenhuma lei no mundo que proíba o pai de corrigir o filho. Me lembro de uma história. Logo quando eu passei num concurso para juiz, minha mãe, fui brincar com ela, eu falei assim, minha mãe, já pensou se fosse uns 10 anos atrás, denunciar a senhora para o promotor de justiça? Ela falou assim, eu entregar você para ele, cuida dele, se você não diz que ele cuida melhor do que eu. Cuida dele.
Se você acha que cuida melhor, é óbvio, gente. Isso não é apologia à violência, não. Isso é muito pelo contrário. Esse negócio de ficar batendo de cinto, isso não existe mais. Vara de marmelo, isso não existe mais. Porque não é mais necessário. Porque nós temos outras formas, nós já estamos mais civilizados. Aquilo é uma repetição de atos que os nossos pais aprenderam. Nós já estamos aprendendo de coisa diferente. Nós conseguimos assimilar outras culturas. Antigamente a informação não existia. Hoje nós conseguimos entender que é possível nós fazermos a chamada correção fraterna. Cristo já disse isso lá na Bíblia. Chama o caboclo no pé de orelha e fala assim: esse negócio está errado. Ele não vai ouvir, não? A mãe conversou com o filho, não vai ouvir, não? Chama o pai. Não chamou o pai? Conversa com os irmãos. Se não conversa, você vai pedir ajuda de outros. Porque às vezes o problema, infelizmente hoje, nós temos uma gama de problemas, de desequilíbrios químicos do cérebro. Não tem aí o déficit de atenção e hiperatividade. A sociedade hoje está oprimindo nossos filhos. E nós estamos esquecendo que a adolescência é um turbilhão fisiológico e psicológico para nossos filhos. Vocês imaginem um sujeito de 12 até os 16, 17 anos, como é que é o organismo dele com aquela força hormonal. O sujeito tem uma energia terrível. E é o seguinte: todo adolescente há de ser do contra. E é bom que seja assim. A rebeldia é um traço marcante porque ele é saudável. Não tem coisa mais chata que adolescente fica bobão. É para isso mesmo. O que nós temos que fazer? Nosso filho, ele não consegue concentrar, ele não consegue, está acontecendo, ele fica muito rebelde, ele não concorda com nada. É energia demais. Vão direcionar essa energia para outro lugar para ele sossegar o facho dele. Como é que sossega? O esporte. O esporte já não existe mais. A leitura não existe mais. Eu tenho 2 filhas com 17 anos de idade. Quando elas estavam na fase de 14 para 15 anos, eu tenho um amigo que é médico, e elas estavam numa fase, elas estudavam num colégio moderninho lá, quando era Juiz de Ipatinga, e elas estavam numa fase assim, que tudo, a escola era aquelas escolas modernistas, tudo elas sabiam mais. Eu e a mãe delas não sabíamos nada. Aí eu falei: minha filha, sua professora tem quantos anos? A mãe: não aprendi isso com a professora, não aprendi com ter um blog de não sei o que lá mais. Essa moça tem quantos anos do blog? A moça não sabe nada. E aí eles emprestam mais importância para quem é de fora, porque nós estamos próximos. É o para-raio deles. Até esse turbilhão de guerra hormonal passar, só lá para os 18 anos, eu procurei um médico amigo nosso. Como é que faço? Olha, eu tenho um remédio muito bom para você dar para suas filhas. Você tem que dar um comprimido todo dia, mas só faz efeito depois dos 18 anos. Mas como é que eu faço isso? Você vai fazer o que você tem que fazer. Você não é pai? Você vai educar, você vai conversar. Procure saber a linguagem que eles querem saber. Eles querem falar. Eles não sabem falar. Já pensou a cabeça de um adolescente? Ele não tolera criança, porque ele já passou naquela fase. Ele quer ser parecido com você, mas você o ignora, porque ele é um chato. Então ele está no purgatório. Ele não é aceito na classe baixa, que é das crianças, nem na classe alta, que são os adultos. E aí que surgem os conflitos. E aí que nós estamos no âmago da nossa divergência hoje. Educador, pai e mãe. Nós não conseguimos enxergar, a maioria de nós, que essa é uma fase muito especial dos nossos filhos. E aí que vem a tal da indisciplina. Na verdade, a indisciplina
é só uma válvula de escape que eles têm. Mas nós ainda perguntamos: você vai à aula hoje? Isso é pergunta que um pai faça para o filho? Por favor, faça-me o favor. Você fez o dever de casa hoje, no sentido da permissibilidade? Ou você já fez o dever de casa hoje, né? Não há mais aquele teorema chamado crime, castigo, desvio, punição. Porque é limite, é um teste, ele precisa do limite. Todos nós precisamos do limite. Todos nós. Menos com a maturidade, porque nós já conhecemos nossos limites, mais com a adolescência, porque eles ainda estão testando os limites. E como resolve o problema da disciplina? Você, pai, tem toda a autoridade legal, moral, religiosa, filosófica, psiquiatra, psicológica para fazer isso. Você não tem regra na sua casa? Os filhos já não desempenham papéis básicos, já não ajudam a lavar a louça, já não desempenham, não arrumam o quarto. Viu como é que nós começamos a abrir mão de coisas poucas? Tem um ditado que fala o seguinte: olha, você quer começar a mudar a sua vida? Começa arrumando a sua cama de manhã. Se tudo der errado naquele dia, no final do dia, pelo menos sua cama está arrumada. Já foi um ganho. Nós estamos perdendo na essência. Lembra da complexidade e da simplicidade que eu falei no princípio? A complexidade dessa situação que a gente às vezes não consegue entender. Mas as situações complexas, elas demandam soluções simples. Vamos na simplicidade. Meu filho, na hora que você terminar de fazer o dever, você pode jogar bola. Na hora que você terminar de fazer o dever, você pode assistir televisão. Na hora que você terminar de fazer o dever, não é possível, não é permitido comer e mexendo no diabo do celular. Eu vou fechar a cara. Não, você pode fechar a cara, fica à vontade. As pessoas não fecham a cara para nós todos os dias na vida. E qual a diferença que você tem para poder falar não para o seu filho? Eu sempre digo, o grande problema nosso é o diabo da palavra sim. Sim é uma palavra terrível, porque ela é fácil de ser dita. Não é o complicador. Não em latim, N-O-N, non. Não de frente para trás, de trás para frente. Então não tem dupla interpretação, porque tem sim que quer dizer não. Mãe, posso sair e ficar até mais tarde na rua? Conversa com o seu pai. Isso quer dizer que da sua parte não há nenhum obstáculo. Aí seu pai vai lá com o papai e fala assim: olha lá com sua mãe. Beleza. Ele também não apresentou nenhum obstáculo. E aí nós temos a violação de regras básicas dentro de casa. E quem viola a regra básica dentro de casa, vai violar a regra na escola. E aí vamos falar aos nossos educadores o problema da indisciplina. Dentro da escola tem um princípio sagrado em educação, que é assim: no portal, no umbral da sala de aula, ninguém manda a não ser o professor. Ninguém manda a não ser o professor. Olha, professor, você tem que ter condição, você tem que ter preparo para poder manter a disciplina na sala de aula. A escola tem regulamento, tem as leis de diretrizes básicas da educação da escola pública. Toda escola tem um regulamento. Se a escola não tem um regulamento, se a escola não segue um regulamento, olha, vocês devem procurar, se for uma escola estadual, procurar a secretária. Só peraí, que escola é essa que não disciplina internamente, que não cumpre as próprias regras? Eu não sei se aqui tem isso,
Tem algumas escolas que proíbem que o aluno fique na sala de aula com boné. Aí você vai fazer uma reunião com pais e alunos. Gente, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Não, pai, mãe, na regra da escola, você não dá pitaco, não. São regras puramente didáticas. Na sua casa eu não me meto, na minha casa você também não. Escolhe outra escola. Disciplina. Ah, doutor, eles faltam quase bater na gente. Procedimento disciplinar. Não tem um procedimento disciplinar previsto lá na escola? Tem que ter, ué. Pega 2 ou 3 ali, presenciaram um ato de disciplina, formaliza. Nós temos atos ali de punição. Chama o pai e a mãe. E aí fala, mas o pai e a mãe chegam ali, falta quase bater na gente. Mas porque você está chamando o pai e a mãe para poder pedir palpite no que tem um assunto a ser resolvido dentro da escola, você chama o pai e a mãe para dar ciência dele do que está acontecendo. Não é para ele decidir o que está acontecendo na escola, não, hein? Você vai chamar o pai e a mãe, outro exemplo clássico do problema da dificuldade de aprendizado. E aí, há problemas que a escola resolve sozinha, há problemas que a escola resolve compartilhando com o pai e a mãe. Problema de disciplina na escola, a escola toma todas as providências, comunica os pais, mas toma as providências que ela deve tomar, no sentido de que aquele ato de indisciplina, aquela violação das normas da escola, não mais se repitam. E comunica aos pais, seu filho não se comporta devidamente na escola. Esse é o regulamento. Nós chamamos para conversar, tentamos solucionar. Essa é a primeira providência que nos cabe. A segunda providência cabe aos senhores. Lembra daquela educação básica de convivência? Professor confere aqueles conhecimentos científicos que nós não temos condições nem competência para dar. Mas não é o professor que ensina o seu filho a ser cortês, a ser amável, a respeitar o outro, a não ser agressivo. Isso não é obrigação do professor, não. Ele é um seu auxiliar. Mas o principal ator dessa tarefa é você, pai e mãe. E o problema compartilhado? Gente, quem foi professor universitário 12 anos, existe uma hierarquia na sala de aula. O professor tem que ver isso. Os mais interessados, os mais inteligentes, têm a tendência natural a sentar nas primeiras cadeiras. E a pessoa que tem mais dificuldade de aprendizado, ele se auto-exclui, ele vai lá para o fundo, ele fica no cantinho, ele fica amuado. O professor tem que notar isso. E às vezes, com providências pouco traumáticas, de vez em quando, olha gente, nós vamos adotar um sistema de rodízio aqui na sala de aula, ou vai dar aula lá no fundo da sala. Essa proximidade, às vezes, faz com que o aprendizado melhore. Se o aluno não aprende, nós temos 2 problemas. Ou ele tem um problema físico, orgânico, que aí nós temos que procurar um profissional adequado, ou nós temos um problema de 2 atores, pai e professor, juntos. Ou aquela complementação da educação, do conhecimento com as atividades extra-classe, são os deveres de casa. Ninguém nunca gostou, ninguém nunca vai gostar, mas é o mal necessário. E o problema do professor, dar aula para aluno bom, qualquer um dá, viu gente? Ensinar aluno que tem dificuldade, aí sim, esse é o professor. Esse é o professor. E o professor é aquele que inclui.
Você pega essas estatísticas dessas escolas aí. Ah, o colégio tal, primeiro lugar. Mas ele só seleciona os melhores alunos, dá aula para aluno que está bem alimentado, é interessado, é educado, faz tudo que tem todo acesso à informação. Isso qualquer idiota faz. Agora, ser professor é diferente. Ser professor é pegar aquele aluno que tem dificuldade e transformar no mais próximo possível daquele que não tem dificuldade. O problema da aprendizagem é um problema que tem que ser resolvido no diálogo de professor e aluno. O que está acontecendo? Ele não estuda em casa, ele não faz o dever em casa, ele não presta atenção na sala de aula. Como é que nós vamos solucionar isso? Bom, há formas de verificar a desatenção na sala de aula. Só a conversa. Você só conversa na sala de aula. O problema da conversa, se ele ficasse conversando consigo mesmo, sem ninguém ouvir, não tinha problema nenhum. O problema é que tem a pessoa que está ao lado. Ninguém conversa sozinho. Disciplina. Disciplina. Começa em casa. Ai, professor, olha, gente, nós já ouvimos tanta coisa. Meu filho não mente. Isso parece uma brincadeira, né, gente? De vez em quando eu até conto umas mentirinhas para minha mulher. Às vezes o pessoal do fórum diz, olha, vão sair do fórum, vão tomar só uma cerveja. Aí sai uma, duas, aí chega em casa uma hora depois. Aí você não chegou até agora? Ah, mas me encheram o saco lá. Sentei lá no bar para tomar um refrigerante. Esse cara me contando os problemas. E aí eu fiquei lá, mentira. Então isso é uma bobagem. Meu filho não mente. Olha, pessoal, pode parecer brincadeira que eu estou falando com os senhores. A situação da nossa adolescência é grave. Os atos infracionais se acumulam aí. E o problema não é da escola, não. Ou também é da escola, em segundo grau. Lembra daquela equação? Família, sociedade, Estado? Nós começamos a ser permissivos demais. Nós estamos permitindo que outras pessoas eduquem os nossos filhos. E quando nós abdicamos dos nós priorizamos os nossos projetos pessoais. Nós deixamos que outras pessoas eduquem os nossos filhos. A televisão, o vizinho que tem uma outra criação. Eu acho que o objetivo principal de nossa reunião hoje é chamar os senhores pais à responsabilidade. Gerar filhos é um ato puramente biológico. Criar filho é outra coisa. É uma responsabilidade social. Problemas celular, problemas sociais que refletem na sala de aula. Falta de interesse e compromisso. Nosso estado de declínio financeiro é uma situação que nós temos que refletir. Doutor, nós somos de uma família humilde, eu preciso trabalhar, meu marido precisa trabalhar, nós moramos de aluguel, nós somos trabalhadores rurais, não tem jeito, nós não podemos estar errados de ter teu sonho de ter o filho. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo se você tem atividades que impeçam o seu convívio diário, transforme aquele momento de convívio, potencialize aquele momento de convívio, porque essa proximidade física não significa nada se você não tiver com a proximidade do coração, do afeto.
Proximidade física não significa absolutamente nada enquanto você estiver assistindo televisão, enquanto ele estiver assistindo televisão, enquanto ele estiver no videogame, enquanto ele estiver no celular, você estiver na sua rede social, cada um cuidando da sua vidinha, entre aspas, e todos os dois indo para o buraco. O casamento vai para o buraco porque o marido se interessa mais pela rede social, porque os dois acham que aquela família que está na televisão, você pode se tornar. Você sabe o que o mundo moderno faz com vocês hoje? Nós podemos ter tudo. Olha, aqueles celulares são maravilhosos, os tênis, os desodorantes, os perfumes, o carro, olha a casa, tudo eles nos oferecem. Tudo parece muito próximo. Na televisão. Na televisão. Nós perdemos aquela identidade básica de gente que luta, que gente que sofre, entende o sofrimento e caminha. Eu chego até a duvidar que nós em algum momento, se nós em algum momento amamos realmente nossos filhos, a partir do momento em que nós não deixamos de cumprir aqueles papéis essenciais e simples que todo pai tinha que ter. Tem uma música do Padre Zezinho, Utopia, ele retrata muito bem disso, de um pai que era analfabeto, um pai que trabalhava de sol a sol, que tocava mal, mas estava presente no final do dia. Os filhos faziam traquinagem, a mãe dava uma escondidinha, mas o pai puxava a orelhinha. Sim e não são dois papéis que têm que ser desempenhados pelo pai e pela mãe, e pela professora também, e pelo professor também. Sim, 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 não dá certo. Amar demais é tão ruim quanto não amar. Excesso é excesso. Não há nenhum benefício no excesso. Foi por isso que nós começamos a detectar e pedir para que as autoridades públicas, nesse item sociedade, comecem a participar mais com os senhores. Sabe por quê? Deixar o filho de frequentar a escola no ensino fundamental é ato ilícito. Os senhores pais podem ser responsabilizados por isso. Hoje eu tive um caso disso da audiência. Filho de 14 anos, não quero ir mais escola mais não. Eu não quero. Como é essa? Não consigo entender esse negócio. Eu não posso, eu não quero hoje ir com o senhor na festa na casa de fulano de tal, pai. Pai, hoje eu não quero, vou comer só um arroz com feijão, não quero comer abóbora, não quero comer frango, não quero comer isso. Tudo bem. Agora eu não quero ir para a escola, eu não quero estudar. Não, eu não quero dormir agora. Não, eu não quero largar o celular. Vocês já viram, têm observado as chamadas séries que estão na televisão? Olha, pessoal, vocês não entendem o que é o caráter científico de uma programação de televisão. O que é o caráter, o marketing que é de um supermercado. Eu não, aqui no Rio Preto eu não conheço um supermercado, só um ali, mas nas grandes cadeias de supermercado, pode verificar, o chamarisco está lá no fundo, só tem a oferta. Vocês já viram arroz e feijão, óleo, sal nas primeiras prateleiras do supermercado? Nunca, você vai ter que ir lá no fundão para poder buscar. Porque no meio do caminho o sujeito dá um jeito de te pescar. São as chamadas séries.
Tem uma série agora chamada Lúcifer. Lúcifer. Olha, paz, meus senhores, ele é bonzinho, é o capeta bonzinho. Brincadeira? E esse sujeito, e seu filho começa a aprender que isso é possível. Olha, gente, a fragmentação da família. Gente, não tem coisa pior do que você decretar uma separação, decretar um divórcio. Não tem coisa pior. Porque o fruto daquela união é o que mais sofre. É o que mais sofre. E nós nos acostumamos a isso. A fila tem que correr. Ninguém luta mais pelo matrimônio. Quem não luta pelo matrimônio, não vai lutar pelo filho. Falta de leitura. Esse é um problema grave. Olha, gente, eu sou testemunha disso, tá? Não estou falando do filho de vocês, não. Estou falando dos meus filhos, viu? Meus filhos escrevem cada coisa que eu falei, Jesus Cristo. Dá vontade de sair correndo. Mas adoram ler o que não presta. Ah, pai, o senhor fala cada coisa que eu não consigo entender. Olha, Machado de Assis morreu e está morrendo, tá? Outra vez. Fernando Pessoa morreu, Carlos Drummond de Andrade morreu, está morrendo outra vez. Por quê? Ninguém lê isso mais não. Esses grandes autores da literatura mundial vão morrer mesmo. E nós não conseguimos, aí é um problema dos professores e também dos pais, na imposição, sim, da leitura na sala de aula. Ah, mas eles não leem. Ué, como não lê? Você tem que fazer. Ah, ele não consegue ler. Então leia você na sala de aula com eles, ué. Pega um livro e cria uma dinâmica de leitura. Até preso hoje está lendo, gente. O preso, para ficar diminuir 4 dias na pena, ele lê um livro em 30 dias. Pode ser que eles não melhorem não, mas que eles vão ficar letrados, vão. E seu filho não quer ler. Você sabe por quê que eu leio? Eu aprendi uma frase uma vez que eu li, e por um aspecto puramente egoístico, eu continuo lendo. O sujeito escreveu assim: você quer viver muito? Leia muito. Sabe por quê? Quando você lê, você soma a sua vida à vida daquele personagem, aquela história que você vivenciou na leitura. Então você acumula a sua vida com a vida daquela pessoa, do personagem, daquele livro que você leu. E aí você tem mais vida do que você pensa. Isso é um milagre da leitura. Eu tenho um tio, que já faleceu, ele tinha necessidades especiais, muito jovem ele ficou paraplégico. Ele conhecia Paris sem nunca ter saído da zona rural na nossa terra. Eu sou de Itabira, terra de Drummond, num lugar que chamava Ipoema. Ele nunca saiu de Ipoema, mas sabia cada rua que tinha em Paris. Ele descrevia com perfeição. Você quer viver muito? Você quer que seu filho viva muito? Você quer que seu filho seja educado? Você quer que seu filho escreva bem? Você quer que seu filho fale bem? Você quer que seu filho seja afetuoso? Você quer que seu filho seja um melhor pai? Sua filha seja a melhor mãe? Um melhor irmão? Um melhor tio? Um melhor sobrinho? Um melhor primo? Um melhor cidadão? Não há outro caminho senão a leitura.
Ariano Suassuna, vocês já deram, aquele sujeito que você vê o Auto da Compadecida, um dia ele fez numa aula, uma palestra magna dele, ele disse o seguinte, que um filósofo canadense escreveu assim, olha, o livro vai acabar. Ninguém mais vai ler livros. Olha, o computador está aí, isso é uma realidade, o livro vai acabar. Aí o Ariano perguntou assim, mas onde é que eu possa achar essa obra desse filósofo para eu entender, exercer algum tipo de juízo de crítica? E falou, ele escreveu um livro. Quer dizer, o sujeito para provar que o livro vai acabar, escreveu um livro. Então o livro nunca será demodé. Você sim está fora de moda. Gente, é tão simples na vida. Nós vamos pegar, a Jane vai pegar, o presidente da Câmara vai pegar. Vamos pegar aquele álbum de fotografia nosso antigo e vamos olhar aquelas calças pantalona, aquelas calças horrorosas que a gente usava antigamente. Lembra daquilo? O cabelo desse tamanho, Black Power, você lembra daquilo? Os moderninhos de hoje estão usando tudo a mesma coisa, tá? Tem um livro, sabe, professores? Tem um livro que chama Cidade Antiga, de Fustel de Colanges. Foi escrito no ano 1600 e pouco. Eu acho que vocês deveriam pegar para os alunos de vocês e mostrar o seguinte, está vendo essa sociedade moderna nossa aqui? De moderna não tem nada, nós somos só figurinhas, só fica repetindo práticas antigas. Nós vivemos hoje numa sociedade pluralista. Hoje, a liberdade sexual está tomando uma proporção que nós não sabemos onde vai chegar. E nós começamos a distorcer alguns conceitos básicos, de intimidade, de privacidade. Nós começamos na sociedade hoje a colocar a honra de uma pessoa no órgão genital dele, na opção sexual que ele faz. O que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Sexualidade é um aspecto da sua intimidade, da sua personalidade, isso é privado. Eu não quero saber o que você faz, você também não me dizer o que você faz. E nós queremos saber da vida dos outros, você não cuida nem da sua. Que tipo de gente nós estamos tornando, de pai e de mãe, indiferentes, que nós estamos transmitindo para os nossos filhos? E nós, professores, não podemos ser indiferentes também não vou arrumar desculpa não. Ninguém pode corrigir, não pode fazer nada. Pode sim, nós temos remédio para a violência de adolescentes indisciplinados. Sempre teve e sempre teremos. Eu não posso fazer nada. O professor... Gente, existe uma coisa mais profana, mais nojenta e repugnante de que uma agressão de um aluno para um professor e de um professor para um aluno? Vocês sabem que no Japão, todo japonês tem que fazer uma reverência ao imperador? O único que não faz é o professor? Onde é que nós estamos perdendo a medida? Onde nós estamos perdendo? Vocês estão abdicando de ser pais, nós estamos abdicando de ser pais, para querer transferir para o professor a educação do meu filho? Outros assuntos para nós não alongarmos, acho que eu já falei em quantos minutos, hein? Uns 50 minutos? Meu Deus do céu. Uso do alunos que dormem tarde e chegam com sono na sala de aula, celular e bullying, para a gente terminar. O bullying, vocês viram o que deu aí recentemente. Antigamente, nós ficamos assim, nós levamos a sério coisas que não têm importância, e não levamos a sério coisas que são importantes. Antigamente a gente tinha apelido, mas era um apelido que era de uma forma carinhosa, não nos causava mais um dano.
né? Você é gordinho, careca, branquelo, não sei o quê, né? 4 olhos. Isso não ultrapassava, era a forma de dizer. Era a forma de dizer. Muito obrigado. Hoje, nós somos agressivos em tudo e nós passamos a descumprir regras básicas de convivência social. Horário não existe mais. Achou uma coisinha ali, não devolve. Semana passada estava saindo do supermercado, minha esposa veio com um carrinho na frente, caiu 2 negócios de biscoito. Eu vi, caiu do carrinho da minha esposa os 2 pacotinhos de biscoito. O sujeito veio, pegou os 2 pacotinhos de biscoito e colocou eu dentro do carro dele. Eu disse, olha, pode ficar com os pacotinhos de biscoito, eu vou comprar outro. Será que nós, no dia a dia, não fazemos essas pequenas traquinagens? Né? E será que nossos filhos não presenciam essas pequenas traquinagens? Olha, eu tinha um irmão que já é oficial de justiça falecido, ele começou a trabalhar na época no Banco Real, chamava Banco da Lavoura, né? E começou a chegar em casa dia de semana depois de 11 horas da noite. Meu pai não permitia. Aí chegar um dia atrasado, meia-noite, 1 hora. Aí meu pai falou assim, olha, eu não permito mais que você chegue em casa depois de 11 horas dia de semana. No final de semana eu sei que no sábado e no domingo, às vezes tem umas festividades que são mais tarde mesmo, a gente negocia isso. Aí meu pai disse, pai, mas eu já sou homem, eu já trabalho. Aí meu pai, perfeitamente, então vamos fazer que tenham algumas despesas da casa, já que você é homem, você está livre dado o meu sustento, você vai fazer uma contribuição. A sua presença aqui em casa é sempre muito bem-vinda, né? Nós amamos demais, mas então, já que você é homem e trabalha, vá contribuir um pouquinho dentro de casa. O que você vai pagar? Não, pai, pode deixar a conta de água que eu pago. Perfeitamente, a partir do mês que vem a conta de água é sua. Meu pai fez uma chave da casa, entregou a ele. Primeiro mês pagou, segundo mês pagou, no terceiro mês não pagou. No 4º mês, quando ele chegou em casa mais tarde, cadê a chave? Não funcionava, meu pai tinha trocado a fechadura. E era um dia chuvoso, ele tinha tomado umas e meu pai não deixou ele entrar dentro de casa. Minha mãe chorava, mas você vai deixar um menino ficar do lado de fora? Vou, ele disse que é homem, então todo homem se vira nas situações adversas. Mas você não vai deixar, não. Se ele falar que não é homem, ele entra. E ele falou, humilhado, não, pai, não sou homem, não. Então me dê a chave. E nós não queremos que nossos filhos... Olha, gente, nós tivemos um problema aqui da exposição. Né? Brigas, assim, vocês vão ver que na justiça, às vezes tem umas coisinhas também que são meio esquisitas. Estava eu de férias, quando voltei dia de férias, quando chego, pego aquele monstrengo aqui, que eu não conhecia nada disso, muito bem, resolvemos. E aí eu tive que disciplinar a presença do filho dos senhores, né? Como se eu não tivesse cuidado dos meus próximos filhos, eu tenho que cuidar dos filhos dos senhores, porque muitos dos senhores acham que seus filhos podem tudo, e não podem tudo. Eu tenho uma posição que é uma posição considerada liberal. Para mim, adolescente até 16 anos, porque depois de 16 anos ele pode voltar para presidente da República. O cara com 16 anos ele não pode se alistar como eleitor? Ele pode escolher o presidente da República. Agora, eu vou dizer esse sujeito que ele não pode beber bebida alcoólica depois de 16 anos? Não, isso é problema seu, pai. Isso não é problema meu. Abaixo dos 16 anos, não. A história é outra. Aí você tem limitações que, se você não respeitar essas limitações, eu farei impor essas limitações. E aqui em Rio Preto, enquanto eu for juiz, a única coisa que vocês vão poder fazer é me enganar.
não me torcer. Festa depois de meia-noite, menino de 14 anos, enquanto eu for juiz aqui, eu não permito. Ah, mas é meu filho. É seu filho, mas é membro da sociedade, isso é regulamento social. Isso você não entra, não. Se você não põe limite no seu filho, a lei impõe. Que o menino... Mas o doutor, mas o Wesley Safadão, não sei quem cantou aqui, não estou só usando... Para Safadão é porque o nome, até o nome é terrível. Só vai cantar 2 horas da manhã, ele vai perder isso. Não tem, de vez em quando não tem eleição para o prefeito, vocês ficam para o prefeito aqui, para o candidato, só, se colocar show depois de meia-noite, meu filho não vier na próxima eleição, não voto em você. Mas, gente, o que acontece? O que de bom pode acontecer com um adolescente de 14, de 15 anos, de 12 anos, com uma criança de 10, 9 anos, depois de meia-noite, 1h da manhã? O que pode acontecer de bom? Salvo se não for o cerco de Jericó, não tem nada de bom que vai acontecer, gente. E vocês, gente, vocês, eu não estou acusando cada um de vocês, não. E muitos de nós somos moderninhos demais. Meu filho, toma uma cervejinha aqui, toma uma cervejinha aqui, toma uma cervejinha acolá. O menino está fumando. Regras, disciplina, norma, amor, carinho, afeto, proximidade, toque, conversa, alimentação juntos. Limite. Você tem os seus, eu tenho o meu, nossos filhos também têm que conhecer. Sabe por quê? Se não tiver limite, nós do sistema prisional, eu sou juiz da vara de execução penal em Juiz de Fora, vamos colocar. Você que não quer ser pai nem mãe do seu filho, você que não quer ser professor, educador naquilo que você tem que compreender, porque você pode, para o educador, ensinar valores sociais, complementar a educação dos pais. Se vocês abdicarem disso, tem gente ali do lado de fora que está doido para adotar seus filhos. É uma realidade. Sabe o que acontece hoje? O centro lá de socioeducativo de Juiz de Fora não cabe mais de adolescente. Olha, estou cansado de ver gente chorando. Estou cansado de ver gente chorando. Eu queria que vocês só fizessem um exercício rapidamente aqui, para nós finalizarmos essa nossa conversa, um exercício rapidamente, que a gente ficasse um pouquinho em silêncio, e que vocês imaginassem o que alguma daquelas pessoas que estão menores, que estão envolvidos em infração penal, menores que alcançaram a maioridade, continuaram no caminho do ilícito, como é que eles não devem chorar à noite quando a luz se apaga? Feche os olhos e pense nisso. Pense nisso. Pense em você quando teve aquele problema grave na sua família, que às vezes você não quis falar com a sua esposa para poupá-la disso, em que as lágrimas teimavam em cair no seu rosto, lá no seu travesseiro à noite. Pensem bem nisso. Pensem bem nisso, você que é pai, você que é mãe, você que é professor, na responsabilidade social que você tem em tirar do sofrimento daquelas pessoas, mostrar para eles que existe alternativa,
que os bens materiais não vão resolver o seu problema. Olha, gente, o momento do acerto de contas existe. Nós, São Paulo que diz isso, nós não fazemos o bem que queremos e acabamos produzindo o mal que não desejamos. É por isso que nós cristãos rezamos o Pai Nosso e no final, livra-me do mal. Livra-me porque está dentro de você, viu? Eu tenho uma tia que é irmã Clarissa franciscana. Toda vez que a gente espirra, fala, Deus te crie para o bem, tendência para o mal você já tem. Todos nós temos isso. Todos nós temos isso. É você. Aí vamos, o problema do celular. Gente, isso parece até uma brincadeira. Que você, educador, não possa proibir um aluno de entrar com o celular dentro da sala de aula. É fácil. Tocou o celular. Pegou com o celular, opa, me dá o celular aqui. No final da aula é a primeira vez, no final da aula você pega. Aí a segunda vez, no final da semana você vem com o seu pai aqui buscar o celular. Ah, mas vai lá. Ah, doutor, eles não podem entrar na justiça? Pode, eu vou demorar umas 2 ou 3 semanas para liberar o celular deles, aí já ficou 2 semanas em vez de ficar 3 ou 4 dias. Olha, gente, é brincadeira isso. Se nós... Eu estou fazendo uma brincadeira, uma retórica, tá? Se vocês, pai e professores, não têm condição de proibir um menino de usar um celular dentro de casa ou na sala de aula em alguns momentos, eu tenho que arrumar alguém para adotar esses meninos, porque vocês não são incapacitados de um mínimo. Tem um escritor inglês que escreveu o seguinte: tudo menos o ridículo. Tudo menos o ridículo. Isso é demais. Isso é demais. Um pai que não tem autoridade. Agora, outra coisa, eu quero entender bem. Por que um menino de 12 anos tem que ter um celular? Você pode emprestar um celular a ele. Meu filho, você vai lá para o negócio? Leva o celular, na hora que terminar a aula, você me liga, eu vou lá e te busco. Ele vai falar com quem? Agora nós vamos ficar conversando, Evinho e Bratel? Nós estamos conversando com nossos filhos por mensagem. E o português está uma desgraça, na pior acepção que essa palavra tem, que é a ausência de graça. O português que se escreve lá é horroroso. Então, senhores, eu só queria dizer aos senhores que esse nosso primeiro encontro é para você, pai, você, mãe, não deixar de cumprir as suas obrigações. Seu filho não é melhor que o filho de ninguém. Seu filho não é mais importante que filho de ninguém. Seu filho mente, seu filho tem defeito, seu filho tem virtudes, seu filho tem qualidades que você sabe que tem, mas seu filho precisa de correção, como todos nós precisamos de rumo. Você, professor, tem conhecimento científico, você tem técnica, use a sua técnica para isso. Não esconda, nem medo. Ai, a mãe vai vir aqui brigar comigo. Ai, o estatuto da criança. Gente, o estatuto da criança não tem nada disso. O estatuto da criança é só um engodo. É só para quem não quer cumprir os deveres. Isso serve para você, pai, e para você, mãe. Nós do Estado, lembra lá, família, sociedade, Estado, nós estamos na ponta da corda. E eu só quero interferir na educação do filho de vocês, se você, pai e mãe, não resolver o problema que você tem que resolver. Se você, sociedade, o conselho, a escola, não resolver o problema. Aí se não for, pela incompetência de vocês, é que nós do Estado vamos agir. E vamos sempre agir da pior maneira possível. Vocês imaginam o dano que é um juiz que não tem filho tomar decisão para você que tem filho?
Vocês esquecem que nós, juízes, temos os mesmos defeitos, vivemos no mesmo seio que vocês vivem? Então, vocês acham que nós vamos resolver o problema de vocês? Ah, vocês estão de brincadeira. Essa nossa primeira reunião, amanhã, e aí os senhores podem ir com a orelha em pé, amanhã eu vou reunir com muitos filhos de vocês, sabia? Amanhã à tarde. E já vou falar com a secretária de Educação, eu não quero nenhum professor, eu não quero nenhum dirigente da escola nesse bate-papo que eu vou ter com os meninos. É um negócio meu e deles, só. Não quero nada com vocês. Quero nada com vocês. A reclamação, algum pai tem alguma reclamação de disciplina com o filho? Quem não tem nenhuma reclamação de que o filho não cometeu nenhum ato de disciplina, levanta a mão. Está igual aquele negócio da Câmara. Aprovado por maioria, né? Algum filho seu, algum momento na vida, não experimentou dificuldade de aprendizado? Aprovado por maioria. Algum filho seu não teve um dia problema comportamental? Aprovado por maioria. Né? Nós não temos problema social? Aprovado por maioria. De vez em quando nós ficamos sem compromisso, sem desinteresse em alguma coisa, né? Até na nossa vida também, eles não são diferentes? Aprovado por maioria. Às vezes nós temos problema de frequentar, assumir os nossos compromissos, e aquela velha história, você fala assim, olha, vai ter uma festa lá em casa, você vai? Eu vou ver se dá para ir. Quando o cara vou ver que se dá para ir, quer dizer que ele não vai. Se ele diz que vai, pode ser que ele não vá. Tá certo? Nós também temos problema com isso. Aí eu não sou pontual e quero que meu filho seja pontual. Hoje eu falei que nós vamos começar às 6 horas da tarde. Por quê? Pontualidade é educação, Virgínio. Esse negócio de noiva chegar atrasada, o negócio é chique, não, só chique para você, porque aquilo é uma chatice. Ainda mais para nós que usamos terno todo dia, né, Jaime? Aí a mulher da gente força a gente a ir num casamento de terno, você trabalha todo dia de terno. Aí chega lá, chega aquela noiva que, pô, 200 casamentos, a mesma coisa, aquela coisa, calor atrasado, você está doido para comer alguma coisa, beber alguma coisa. Aquele negócio, você pensa assim, o nego vai correr na festa primeiro que eu, vou chegar, não vai ter lugar para sentar. Você tem lido, pai e mãe? Vocês querem uma solução simples para o problema da leitura? Eu consegui solucionar parcialmente lá em casa. Eu cheguei para os meus filhos e disse, olha, eu quero 1 hora da semana do tempo de vocês. Eu acho que é justo. Afinal de contas, eu pago as contas. 1 hora. Muito bem. Pai, o que nós vamos fazer nessa hora? Nós vamos ler juntos um livro. O primeiro livro, vamos fazer um sorteio e cada um escolhe, sem direito à reclamação. Você lê uma parte, eu leio uma parte, cada um de nós lê uma parte. Faz um momento da leitura. Se vê que engrenou, vamos sentar todo mundo e cada um lê o livro que gosta naquele momento que está ali. Gente, não é possível a gente formar um país melhor se nós não tivermos cultura. E cultura se faz com leitura, não se faz com televisão. Senão, como é que esses caras aprenderam a escrever tão belamente? Não tinha televisão. Uso o celular, vocês cometem excesso, eles também. Então, gente, esse é um puxão de orelhas carinhoso, é uma chamada correção fraterna, que o Estado, eu estou aqui como membro do Estado para dizer o seguinte, olha, vocês estão transferindo problema demais para nós. Ó, primeiro é você, pai, assuma a sua função, faça o que você tem que fazer, sua mãe, faça o que você tiver. Professor, não tenha medo de educar, não tenha medo de exercer o papel, não existe nada mais bonito do que o ensino, não existe nenhum ofício, não adianta, eu não seria juiz se não tivesse professor, médico não seria médico se não tivesse professor,
nenhum ofício se sustenta se não for através do ensino, através do professor. Não abra mão disso, não abra mão da ternura, da beleza, da sublimidade que é ser professor. Não faça isso, não faça isso. Tem problema? Vamos discutir com a direção da família. Não vamos esconder dos problemas, não vamos encará-los. Né? Não encarar de frente, né? Porque encarar só pode ser de frente. Pai, vamos encarar o problema de frente, meu filho. Se encarar, é frente a frente. Isso está vendo, é um problema de cultura. Então, pessoal, eu acho que eu falei muito. Geralmente eu sempre falo muito, mas é porque eu também sou um pai preocupado. Eu vejo os problemas. Olha, eu estou com uma percepção muito positiva de vocês. O pessoal de Rio Preto tem uma mentalidade diferente. Não tem coisa pior que reunião de pais. A gente tem que ir, e tem que falar, e tem que ouvir. Comunicar não é só falar. Comunicar é mais ouvir. Então eu queria agradecer a gentileza da presença dos senhores. Eu queria que vocês refletissem. É sempre assim. Refletir. Não responder. Pega a parte boa, guarda. Pega a parte ruim e descarta. Aguente, só guarda o retrato bom. Os retratos ruins a gente descarta. Reflitam sobre isso, reflita sobre o seu papel como pai e mãe, reflita daquilo que você se omite. O problema são só as nossas ações, o problema é principalmente composto pelas nossas omissões. Amar demais faz o mesmo mal que amar de menos. Muito obrigado pela gentileza, obrigado pelo convite. Não prepare o filho dos senhores amanhã, deixe que eu me entendo com eles, tá bom? Muito obrigado.